Boa noite a todas e todos que estão nos acompanhando aqui no canal Resistentes para mais uma rodada de debates sobre um tema político de interesse do nosso país, de interesse da democracia. Eu falo em nome do IPED, Instituto Piracicabano de Estudos e Defesa da Democracia, e nós vamos hoje conduzir um debate nessa parceria entre o IPED e o canal Resistentes sobre o tema Desafios da Resistência ao Golpismo no Brasil. E para que a gente possa, então, desenvolver e debater esse tema, eu quero já de imediato trazer para a tela, junto conosco, nossos convidados. Então, queria chamar, primeiramente, o nosso expositor principal, o jornalista Gilberto Maringoni. Será o nosso expositor que vai falar. Boa noite, Gilberto, seja muito bem-vindo. Também conosco está... Boa noite. Também conosco está a vereadora Ray de Almeida, vereadora do PT Piracicaba. Boa noite, Ray. Boa noite, Botão. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Obrigada. Muito bem. E temos o nosso querido companheiro, sociólogo, dirigente do Partido dos Trabalhadores, né, Vicente Trevas. Foi dirigente, né? Não nesse momento, mas o Vicente Trevas também conosco. Boa noite, Vicente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ray e o Gilberto. E boa noite à nossa querida comunidade do canal Resistente. Muito bem. Nós estamos hoje diante de um tema fundamental. Eu quero também fazer a saudação ao presidente do IPED, o professor Dorgival Henrique, né, que está conosco acompanhando, já nos cumprimentou, e também a todos os demais companheiros e companheiras que estão acompanhando esse debate aqui pelo canal Resistentes no YouTube. Né? Esse tema que nós vamos tratar hoje é um tema extremamente oportuno e de um assunto que nos preocupa, né? Fomos assolados no início, né? Fomos pegos de surpresa ou não no início desse ano com aquele ataque, né, aos três poderes em Brasília, né, um ato de invasão, de violência contra os poderes constituídos do país e, de todo modo, um ato de violência contra a democracia. Né? Um ato que não é isolado, mas que se trata da culminância, né, já de um processo que vem de alguns anos de ataques à democracia, de ataques ao diálogo e ao debate político. Nós teremos, então, durante esse debate, a nossa previsão é trabalharmos até por volta de 8h15 da noite. Né? Os participantes, na medida que queiram, poderão também dirigir comentários e perguntas por meio do nosso chat. Né? Nós temos aqui no nosso apoio o companheiro Paulo França, né, que é da equipe do canal Resistente. Então, Paulo, obrigado pela assistência e pelo trabalho conosco. Então, eu vou começar, então, passando a palavra. Nós teremos uma fala inicial do jornalista Gilberto Maringoni, e, na sequência, nós teremos, então, um debate com comentários que serão feitos pelo Vicente Trevas e pela vereadora Ray de Almeida. Então, o Gilberto Maringoni é conhecido de todos nós, né, jornalista, cartunista, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, é autor de diversos livros, entre os quais A Revolução Venezuelana. Então, o Maringoni é, com certeza, um observador, né, privilegiado e com muitas informações e condições de nos falar sobre esse tema. Então, Maringoni, boa noite. Fique à vontade, então, para fazer a sua exposição e a sua apresentação inicial, para que depois a gente possa ouvir os comentários da Ray e do Vicente Trevas. Deixa eu só conectar aqui meu cabo, tudo bem? Bom, agora eu quero dar formalmente meu boa noite para a Ray, para você, Paulo, para o Vicente, um grande amigo, a gente sempre se encontra virtualmente aqui, pena menos presencialmente do que eu gostaria. Eu quero agradecer imensamente ao meu companheiro Zé Machado, que tinha feito o convite também, e vou falar durante 15 minutos desse tema candente que é o que está acontecendo, quer dizer, como é que a gente pode
fazer frente a essa investida fascista aqui no Brasil. Eu vou cronometrar meu tempo, só um minutinho. Nós estamos vivendo uma situação, eu estou muito otimista. Muito otimista pelo seguinte, todo debate eu digo isso, toda exposição eu falo isso. Imaginem se nós estivéssemos começando uma exposição agora, tendo sido derrotados em 30 de outubro. Era algo perfeitamente possível. Nós ganhamos por uma casquinha ali, era 50,8% ou 49,2%, uma coisa, 1,5%. A gente teria perdido essa eleição. Não só a eleição, mas seria uma derrota geracional, uma derrota da nossa geração, que é mais velha um pouco, da geração mais jovem, seria uma tragédia para o Brasil, e o ânimo do debate seria outro. A expectativa que a gente teria do Brasil seria outra. Segundo ponto, eu sou muito otimista, porque nós estamos assistindo e nós estamos convivendo com o melhor Lula que nós jamais tivemos. Esse Lula é um Lula muito mais à esquerda, muito mais contundente do que o Lula do seu primeiro mandato, o Lula do seu segundo mandato. Por quê? Eu imagino que não só a vivência desses 20 anos, mas como o Lula enfrentou esses 15 anos, tendo visto na carne, e nós todos conhecemos isso, do que as classes dominantes brasileiras são capazes de montar uma trama, uma farsa jurídica que o leva à prisão, à cadeia, mas essa farsa jurídica desmonta também a economia brasileira, com o desmonte feito às empreiteiras, e não adianta falar, mas as empreiteiras são corruptas, no mundo inteiro as empreiteiras são corruptas, pune-se seus diretores, mas não se destrói as empresas. E a gente viu as consequências do que foi o golpe de 2016, além da prisão do Lula, e em seguida a eleição do Bolsonaro. Eu não acho que tudo estava previamente armado, mas esse Lula que reemerge na vida política como personagem de primeira grandeza, não só na cena brasileira, mas na cena global, e a gente está vendo isso diante da televisão, diante do que a gente está presenciando, do seu giro por diversos países, mostram que a extrema-direita teve uma derrota aqui acachapante, foi uma derrota estratégica. Estratégica pelo seguinte, porque o Brasil era o maior país, o país mais importante, dominado por uma força neofascista, uma força extremista como essa. Não adianta a gente falar, mas eles têm a Itália, é um tanto diferente o peso que a Itália tem no mundo, por mais que seja um país desenvolvido, por mais que seja um país europeu, mas o peso que o Brasil tem na sua articulação com o sul global, na sua articulação continental, a possibilidade de fazer alianças e de dialogar com vários atores globais é muito distinto da Itália, é muito distinto da Hungria, é muito diferente da Polônia, é muito diferente da Indonésia. A perda aqui, depois eles perderam os Estados Unidos, foi algo muito sério. E daí a virulência com que eles estão vindo na contestação do resultado eleitoral. Qual é a tarefa principal, antes eu vou falar do Lula, da situação do Lula, eu acho que seria legal se fechasse os microfones, não sei se é possível fechar os microfones também. Eu sei que eu tenho o mesmo problema, às vezes tem criança pequena em casa. Eu tenho isso também, que tem os meus netos que às vezes vêm aqui. Mas deixa as crianças brincarem, deixa fazerem o que quiserem, sem nenhum tipo de cerceamento às crianças. É o seguinte, o Lula está numa atividade frenética, como a gente tem visto, e eu estou particularmente espantado, um homem de 77 anos, nesses 45 dias completados hoje de governo, que são 45 dias de movimentação incessante. Começa com a posse, aquela posse simbólica, aquela festa que parece que aconteceu décadas atrás, tão denso foi esse janeiro, parece que foi em outro mundo, em outra situação, aquela festa linda, representantes do povo brasileiro. Uma semana depois, o ataque
golpista, terrorista, da extrema-direita fascista, com envolvimento do Exército, do alto comando do Exército, com envolvimento de parcela do empresariado na contestação explícita do seu mandato, o que foi a mobilização popular em menos de 24 horas, eu não sei em Piracicaba, não sei no estado do interior de São Paulo, mas nas capitais foi avassalador. O ato de São Paulo foi um ato que tomou quase 9 quarteirões da Avenida Paulista, não sei calcular isso em termos de pessoas, eu estive lá, convocado da noite para o dia, um ato pela democracia. Então, existe um potencial de mobilização nessa conjuntura, e o Lula começou a tomar rapidamente, teve um comportamento exemplar, não só a determinação do governo de intervir na administração do Distrito Federal, destituir e intervir na Secretaria de Segurança, prender os baderneiros que tiveram no Palácio, prender o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, começar a prender quadros da Polícia Militar. Agora se fala na punição aos militares, oxalá isso aconteça de fato, e os mandantes também estarem presos. E o Lula continua com a atuação sua exemplar na denúncia mundial da tragédia Yanomami, que aquelas cenas parecem saídas de Auschwitz, aquelas cenas no final do Holocausto. No mesmo dia ele destitui o general Araújo, o comandante do Exército. Na noite do mesmo fim de semana, foi num sábado, na noite do domingo, ele vai para a Argentina, dá aquele show que é a entrevista juntamente com Alberto Fernandes, em que ele manda recados aqui para dentro dos militares, coloca claramente coisas que o Lula nunca fez. Os militares não são um poder moderador, faz uma defesa impressionante da autodeterminação de Cuba e da Venezuela, vai para a reunião da CELAC, é a primeira estrela da reunião da CELAC. Isso depois de já ter estado, antes de tomar posse, na COP27, em que também, entre quase 100 chefes de Estado, ele foi a atração principal. Vai agora, sexta-feira, aos Estados Unidos, ao governo Bush, coloca a pauta brasileira junto ao Bush, é visitado pelo Olaf Scholz aqui no Brasil. A Alemanha jogou um peso forte aqui, mandou o seu presidente na posse do Lula, mandou o seu primeiro-ministro, veio aqui na tentativa principal e fez uma coisa constrangedora e até mal educada, mas é constranger o Lula a mandar munição para a guerra na Ucrânia. O Lula tem uma postura absolutamente, não só altiva, mas soberana, uma neutralidade soberana. Neutralidade soberana não quer dizer lavar as mãos, quer dizer o seguinte: a guerra não é minha, eu quero negociar a paz. E ele vai com essa pauta para Washington, que muita gente achou ingênua, e eu acho da maior importância. O Biden, um vício de linguagem, o Biden pressiona o Lula a entrar na guerra, o Lula não entra e quer constituir uma comissão de países não envolvidos no conflito para negociar a paz. Muita gente fala, isso nunca vai acontecer, é possível que não aconteça, mas a nossa agenda é essa. E eu não coloco só agenda factível em determinados momentos eu tenho que apontar o futuro, e o futuro não é tomar partido numa nova Guerra Fria. Os Estados Unidos não querem parar a guerra, querem uma derrota incondicional da Rússia, visando o seu inimigo principal, que é a China. A gente está vendo aí a situação quase histérica com o balão chinês, que a China avisou os Estados Unidos que ele tinha se desgarrado, ele tinha saído da rota, e agora começa o negócio dos OVNIs, discos voadores. Voltamos, já vamos ter aqueles filmes B dos anos 50 sobre discos voadores, porque virou aquilo que a última edição da mais importante revista de relações internacionais, a Foreign Affairs, faz um artigo, a revista do establishment americano. É um artigo que é a política externa de Biden é uma bagunça, it's a mess. Então, numa situação em que o Biden está enfraquecido, que o Biden está com... Ele tem que se aliar ao Lula, porque ele não pode se aliar, não pode lavar as mãos, ele não pode ser neutro aqui no Brasil, porque Bolsonaro é aliado do Trump, a eleição americana é no ano que vem, o governo democrata está numa situação difícil, e o Lula se sai muito bem na defesa da democracia, coloca o Biden na agenda brasileira na questão da Amazônia, ou seja, mesmo que o Biden tenha colocado $50 milhões, o que não é absolutamente nada,
É menos do que o orçamento de qualquer cidade pequena do interior de São Paulo. Esses 50 milhões de dólares, o problema não é esse. O problema é que o Biden vem para a articulação brasileira, que é o Fundo Amazônico. O Fundo Amazônico é uma iniciativa brasileira, fundada no primeiro governo Lula, em 2009, que participa a Alemanha e a Noruega, para fortalecer um fundo brasileiro, eu repito, e não a ideia de que a Amazônia pertence à humanidade, por isso é uma área internacional, imagino que como o Polo Sul, que tem que ter uma administração da ONU. Não. A pauta é agenda brasileira. Ele atraiu o Biden para essa agenda brasileira. Enfim, e a movimentação interna, Minha Casa Minha Vida, já acabou com a história da restrição que a equipe econômica estava dando ao salário mínimo. Não pode ter aumento porque não tem espaço fiscal. Tem que ter espaço fiscal. O governo tem que mudar a vida das pessoas, tem que se concretizar no Minha Casa Minha Vida, tem que mudar a tabela do imposto de renda. Ou seja, é uma multiplicidade de tarefas quase frenética. Por quê? Porque o centro da ação do Lula é o seguinte: o mandato está em questão. Tem que ser legitimado esse mandato. Por que esse mandato tem que ser legitimado? Não é só porque o fascismo está, essa é a questão principal, mais evidente, mas é porque a base social do PT mudou em relação a 2003. Se de 89 a 2003, desde o início das campanhas do Lula, a base inicial, o fulcro, o centro, o núcleo duro da campanha do Lula, eram os trabalhadores organizados urbanos, centrados nos sindicatos, centrado nos metalúrgicos, nos professores, nos bancários, em inúmeras outras categorias, mas especialmente urbanas. Esse mundo acabou. O neoliberalismo implodiu com isso. Nós temos o trabalho informal, perdeu-se a noção coletiva e solidária de categoria. A reforma trabalhista arrasou com os sindicatos, com o fim do imposto sindical. Não quero entrar aqui na discussão do imposto sindical, mas o fato é o seguinte: os sindicatos perderam receita, força e poder político. E a formação da frente amplíssima, que ia aí da extrema esquerda, da esquerda, do PSOL até o Alckmin, para governar, ela teve que ser ampliada do primeiro ao segundo turno para um setor ainda mais amplo da direita, que é representado aí pela Simone Tebet, que é o agronegócio, um setor importante do agronegócio, e se abriu até a União Brasil. A direita, até um pedaço da direita bolsonarista, que é o Juscelino Filho, que é a Daniela do Vaguinho, está no governo. Isso não é um capricho, isso é algo nunca tentado no Brasil, nunca feito no Brasil, e raramente no mundo. Eu tentei, de todas as maneiras, me lembrar de uma frente dessa para governar. Não vale citar a eleição francesa de 2004, se não me engano, em que o Chirac, de centro-direita, recebeu os votos da esquerda, mas ele não compôs governo com a esquerda. Aqui, não só a esquerda não se dividiu, como na Itália, que possibilitou a vitória da Giorgia Meloni, a vitória parlamentar que gerou a Giorgia Meloni, mas ampliou-se uma frente de difícil governabilidade, muito difícil. E nessa frente, que é um mastodonte gelatinoso, como eu disse, de difícil governabilidade, o Lula está conseguindo pautar essa frente e pautar a conjuntura. E ele tem pautado não só com as viagens, não só com toda essa atuação, essa medida ousada de destituir o comandante do Exército, mas agora, numa quimera dificílima, que ele nunca fez, é colocar a questão dos juros no centro da conjuntura. Não vai dar para o governo atender as demandas sociais com 13,75 de juros, ou seja, não vai dar para atender demandas sociais com um Banco Central com uma pauta oposta ao governo. Eu espero que a equipe econômica, que tem um componente forte de fiscalismo, de liberalismo, apesar de ser uma equipe petista tal, que quer fazer ajuste fiscal, que fez um pacote cortando 50 bilhões de reais abaixo do teto de gasto, espero que o Lula continue pautando e colocando a agenda nessa governabilidade difícil. E eu estou vendo que o Lula consegue hegemonizar o governo na questão dos juros, que é uma questão nodal do modelo financista brasileiro, é secundado pela Gleisi Hoffmann, tem apoios no mundo
liberal, o antigo liberal, que é o mais vistoso deles, é o que todo mundo está comentando, é o André Lara Rezende, mas é a Mônica de Bolle, o Bresser Pereira, são setores empresariais também. O Lula acerta nessa questão, de modo que o Lula está se colocando com muita habilidade. O que falta é o que ele começou a fazer, é entregar a questão concreta para a mudança concreta da vida das pessoas. Ele pode, eu vou encerrar aqui, que é salário, comida na mesa, emprego, vida melhor, porque senão o bolsonarismo já está começando a falar, cadê a picanha? Cadê a picanha? Claro que a picanha é uma coletânea de uma série de questões concretas, mas é preciso que o cidadão comum, que quem votou no Lula, numa base social em que o setor popular se dividiu a um grande setor social bolsonarista, fruto dessa desestruturação do mundo do trabalho, da lumpenização da sociedade brasileira, que votou no Bolsonaro. Então, garantir, não é a governabilidade dessa frente, mas a sua base social, não incorrer no erro que a Dilma incorreu ao fazer um desastrado ajuste fiscal, fez com que ela dividisse a sua base social, se enfraquecesse e não tivesse preparado, nós não tivemos preparado para enfrentar o golpe. Essa é a tarefa. Eu acho que o Lula está se colocando muito bem. Não existe fórmula para combater o fascismo em abstrato, mas radicalizar as posições, fazendo-se acompanhar, dirigindo, tensionando a conjuntura, mas de uma maneira responsável, mas mais do que tudo, repetindo o que a gente fez no dia 9 de janeiro. É um governo de mobilização social, um governo movimento, um governo que vai ser tenso, mas ao mesmo tempo é uma batalha histórica na sociedade brasileira que nós podemos vencer. Paro por aqui, falei 16 minutos e 30 segundos, para a gente voltar e comentar depois o que ficou faltando nessa preleção inicial. Muitíssimo obrigado. Excelente, obrigado, Maringoni, pelas observações, pela exposição rica, né? E, felizmente, uma exposição que começa com o otimismo, né? O otimismo diante de um cenário que nós vivemos, né? E aí, pontuando vários desses elementos que podem nos deixar otimistas em relação a como vencer o golpismo, que é alguma coisa que se estrutura no país já há muitos anos, né? E que teve o seu ápice no começo deste ano. Mas o próprio Maringoni, no final da sua fala, coloca que talvez sejam, né, desafios para que a gente possa manter essa mobilização social e fazer com que esse otimismo se transforme numa outra realidade política do país, né, onde a gente possa ter, de fato, justiça, direitos sociais respeitados, participação social, né, participação popular, políticas que, de fato, atendam as classes populares, né. Então, agora nós vamos passar para uma etapa de comentários em que nós vamos ouvir, então, a vereadora Raide Almeida e, em seguida, o sociólogo Vicente Trevas. Cada um deles terá 5 minutos para fazer uma ponderação a partir dessa fala do Gilberto Maringoni e pontuar questões que, eventualmente, gostariam que ele aprofundasse numa segunda fala que ele fará em seguida, né? Eu quero registrar aqui a presença de muitos companheiros aqui de Piracicaba que nos acompanham, companheiros do movimento social, do movimento popular, né? A presença do ex-prefeito, ex-deputado José Machado, vice-presidente do IPED, companheiro Eliezer Barreto, também vice-presidente do IPED, e o nosso presidente do IPED, Dorgival Henrique, que também acompanha aqui essa atividade, uma parceria entre o Instituto Piracicabano de Estudos e Defesa da Democracia e o canal Resistentes. Então, companheira Raide Almeida, companheira vereadora do Partido dos Trabalhadores, vereadora no seu 3º mandato. A Rai é advogada, foi diretora administrativa da Escola de Administração Fazendária, né, e exerce, então, agora o seu 3º mandato no PT, né, eleita em 2020. Companheira Rai, boa noite, fique à vontade, então, e para as suas contribuições a esse debate. Bom, primeiramente eu quero aqui agora fazer os cumprimentos formalmente ao Marangoni, né? Um prazer estar aqui com o Marangoni,
falando dessa conjuntura tão importante na nossa sociedade, o nosso caro companheiro Vicente Trevas, que de longa data também, que temos estado junto em várias atividades, sou também aí, inclusive, uma das que acompanha a ANSUR na medida do possível, o Botão, caro companheiro aqui do Partido dos Trabalhadores também, nosso segundo suplente de vereador, e também aquelas pessoas, né, do canal Resistentes e as pessoas que nos acompanham, né, o companheiro José Machado, o IPED, por meio do seu presidente, Dorival, Eliezer, e tantos outros companheiros e companheiras aqui presentes. Bom, esta é uma conjuntura, eu acho que o Marangoni já fez aí uma análise desse momento político e como o Lula tem se movimentado nesse cenário. O Lula, na verdade, concordo com o Marangoni que o Lula não é o Lula de 2003, é um Lula que vem com uma outra força, e apesar dos seus 76 anos, ele vem com uma outra força e uma outra posição política. Concordo que ele está no momento mais à esquerda. Mas gostaríamos aqui de apontar algumas questões que acho que é importante a gente dizer, que é essa forma melancólica como terminou o governo Bolsonaro e todo esse apoio que ele deu, esse discurso que ele fez ao longo do seu mandato contra a democracia, fazendo um afronta, um ataque às instituições, especialmente ao STF. Acho que é importante a gente tocar isso, porque o 8 de janeiro é o resultado de todos esses ataques antidemocráticos do Bolsonaro, e daí toda essa sua militância quando faz o ataque à Praça dos Três Poderes, alimentado por esses ataques. Acho que talvez fosse importante nós falarmos sobre isso, porque, embora o Lula tenha se movimentado, teve um movimento rápido para conter as forças de extrema-direita, e inclusive o golpe em 2000, aí no dia 8 de janeiro, a gente sabe que eles continuam se mobilizando em diversos espaços. Nós, aqui mesmo, aqui em Piracicaba, nós temos tido conhecimento que algumas organizações, instituições civis, têm se mobilizado com vistas a manter esse movimento e o ataque ao governo Lula. Então, acho que é importante a gente pontuar sobre isso, o que pode ainda acontecer depois do 8 de janeiro, apesar de um esvaziamento da força política da extrema-direita, e isso aponta, inclusive, na pesquisa que saiu agora, ontem saiu a pesquisa, que acho que é importante a gente falar dessa pesquisa, que o Lula ganha força, né? É uma pesquisa positiva para o governo Lula, mas ainda tem algumas movimentações de forças dessa elite, nessa denominada elite política, se movimentando para desestabilizar o governo Lula. Eu gostaria também que nós pudéssemos, pelo menos, falar, o Lula fez todo um movimento, tem feito um movimento internacional, seja para a posse dele, né, com muitos países presentes, mas
esse caminho que ele tem feito, esse movimento que ele tem feito com outros países, agora com os Estados Unidos, mas também ele já esteve na França e também esteve em alguns países da América Latina. Gostaríamos, Maringoni, que você pudesse falar um pouco mais sobre a importância dessa força política com a América Latina e também com o BRICS, que também eu acho que isso é um movimento que nós precisamos apostar, seja do ponto de vista da soberania do país, que acho que a gente precisa fortalecer, mas também para as políticas públicas e de mudança de cenário, que nós temos uma política que o governo Bolsonaro terminou com fome, miséria, desemprego, o ataque aos povos originários representado aí no povo Yanomami, e toda a miséria que está no país, dos 33 milhões de brasileiros na extrema miséria. E aí, o que significa para a gente ter uma política de combate a toda essa desigualdade, a política econômica e social e com o movimento que o Banco Central tem feito? Acho que talvez a gente pudesse falar um pouco também sobre essa questão dessa autonomia e independência do Banco Central e também esse enfrentamento do Lula a esta política adotada aí pelo Campos, né, Neto, que a gente gostaria que você pudesse falar também sobre essa questão. Acho que é um pouco isso, já passaram mais de 5 minutos, mas acho que eu gostaria que o Marangoni pudesse falar sobre essas questões. Ok, muito obrigada, companheira Rai, né, pelas contribuições, pelos apontamentos e também pelas questões que deixa aí para que sejam refletidas na próxima fala do Maringoni, né? Eu lembro que esse evento, então, ele está sendo realizado a partir de uma parceria entre o IPED, Instituto Piracicabano de Estudos e Defesa da Democracia, e o canal Resistentes, né? Após os atos de vandalismo e de invasão, né, os ataques do 8 de janeiro, até retomando um pouco a informação da vereadora Rai, né, nós tivemos em Piracicaba também um processo de mobilização dos movimentos sociais populares, conseguimos realizar, inclusive com o apoio de alguns vereadores, marcadamente a própria vereadora Rai, os vereadores do mandato coletivo A Cidade é Sua, né, um ato político na Praça José Bonifácio, já no dia 9 de janeiro, como uma resposta, né, a esses movimentos. O IPED fez várias manifestações publicadas na imprensa local, né, e a realização desse debate, que também se insere numa proposta que vem sendo dialogada com algumas organizações da cidade, para a constituição de um fórum local, né, que possa discutir de forma permanentemente essa questão da defesa da democracia, né? Então, acho que esse debate então se insere nesse contexto de ações do IPED e de outras organizações populares de Piracicaba, né? Nós vamos passar agora, então, às considerações do nosso próximo debatedor, o nosso querido companheiro Vicente Trevas, que é sociólogo, foi subsecretário de Assuntos Federativos da Presidência da República no governo Lula e atualmente preside o Instituto Sul-Americano para a Cooperação e Gestão Estratégica de Políticas Públicas, a ANSUR. E como bem lembra o nosso companheiro José Machado aqui no chat desse debate, né, a presença do companheiro Vicente Trevas acaba realçando essa parceria, né, entre o IPED, o canal Resistentes e o próprio Instituto ANSUR. Então, companheiro Trevas, boa noite, seja bem-vindo, a palavra é sua. Boa noite, Paulo. Agradecer essa excelente contextualização, eu diria, excelente painel
que o Marigoni nos ofertou, né? E também as complementações e as indagações da RAI, né? Se eu pudesse traduzir, né, na minha reflexão, eu diria que o cenário apresentado, né, pode nos confirmar que a nossa resistência ao golpismo encontra-se hoje numa fase ofensiva. Então, porque a gente tem várias maneiras de resistir, né? Uma resistência para sobreviver, né? Outra é uma resistência defensiva, e há momentos de inflexão na conjuntura onde essa postura defensiva ela se transforma numa possibilidade ofensiva. Então, nós estamos diante de um momento virtuoso desse campo democrático, popular, civilizado, né, progressista, desenvolvimentista do país, né, num momento de uma resistência ofensiva, né? Então, eu acho essa uma ideia-força sobre a qual é importante estabelecer um consenso sobre ela, né? E, evidentemente, que esta resistência ofensiva, para ter durabilidade, para ter sustentabilidade, ela teria de operar em 3 grandes movimentos, na minha visão. Primeiro, uma resistência ofensiva focada, porque, veja, os nossos problemas são tamanhos, as nossas necessidades são imensas, né? A vida é muito complexa, mas, veja, na ação política, na ação prática, nós temos de fazer escolhas, né? Escolhas de agendas, escolhas de estratégias, escolhas de objetivo, do curto, do médio e do longo prazo. Portanto, a ideia de uma resistência ofensiva focada é importante. E, para o debate, eu chamaria atenção em pelo menos 3 focos importantes. Primeiro, um foco na oposição que o nosso governo está tendo. Então, não é surpresa para ninguém, mas cada dia a realidade reafirma que nós estamos diante de um novo tipo de oposição. É uma oposição de caráter autoritário, de caráter fascista, de caráter mobilizador, né, e de caráter militante e com iniciativas de ofensividade. Então, nós teremos uma oposição de tipo novo àquelas que estivemos das presidências Lula anteriores, né? Então, é muito importante que nós tenhamos uma compreensão e os acontecimentos temos uma compreensão, você entende, desta oposição que está aí e veio para ficar, né? Um outro elemento importante de dar foco à nossa resistência ofensiva é a atenção para a crise social, né? Esse país, veja, ele tem não só uma crise estrutural, uma crise de uma conjuntura mais ampla, mas ele está vivendo de urgências e emergências. E, portanto, concordando com aquela observação do Marigoni, eu acho que é um governo que criou muitas expectativas e, portanto, ele tem de sinalizar com movimentos práticos, reais, uma resposta a essas expectativas. Veja, porque as grandes expectativas podem gerar grandes frustrações, né? E, portanto, nós vamos ter que estar muito atento, o presidente está muito atento, ele está sinalizando com decisões e iniciativas concretas em todas as dimensões dos seus 45 dias de governo. E um terceiro elemento do foco é que nós temos de associar todas as iniciativas que retomem um projeto de desenvolvimento do nosso país. E aqui o enfrentamento não só ideológico, mas o enfrentamento dos movimentos na conjuntura do neoliberalismo é fundamental. Por exemplo, esse debate do Banco Central. Por exemplo, a questão da centralidade da industrialização e assim vai, né? Então, eu chamaria a atenção que a nossa ofensividade tem de ser focada.
Segundo, a nossa ofensividade, a resistência ofensiva, ela tem de ser mobilizadora. E aqui eu gostaria de tornar mais complexa essa ideia da mobilização. Quando nós, na nossa cultura, falamos em mobilização, a gente só fala em ruas, que é o elemento fundamental dessa mobilização, é o elemento importante de sua materialização. Mas essa mobilização é uma mobilização das ideias, dos debates, das prontas respostas, né? Portanto, veja, nós devemos não deixar só o governo enfrentar certas ofensivas. Nós devemos também tomar a iniciativa, cada um no seu território, na sua dimensão, na sua especificidade. Mas a ideia de uma ofensiva mobilizadora é importante e, claro, que ela tem de mobilizar setores amplos, ela tem de se expressar em manifestações públicas, mas, enfim, nós vamos ter de problematizar e ter de aceitar essa dimensão mobilizadora dessa resistência ofensiva. E um terceiro elemento que eu acho aqui importante é que também seja uma resistência ofensiva, vou usar um termo da minha geração, mas a gente pode até mudar, conscientizadora, politizadora, né? Porque nós não daremos sustentabilidade a um processo de transição de ciclo político do país sem alterar o senso comum de nossa sociedade, sem afirmar valores, sem esclarecer princípios e sem dar às pessoas a capacidade de uma visão crítica e, portanto, compreender o que está em jogo em cada situação, né? Portanto, essa resistência está ao alcance das nossas mãos, com essas três dimensões. Mas eu só queria fazer um destaque, permitindo um pouco o tempo, né, em relação a uma variável que foi, inclusive, destacada na ementa do nosso debate de hoje, que é a questão do golpismo e a questão dos militares, né? A minha visão é que a instituição militar no Brasil está numa encruzilhada. Ela foi longe demais e ela não pode ficar como esteve até agora. Ou ela se associa a um movimento regressivo, né? Ou ela vai ter de se reposicionar. E, claro, que as sinalizações do nosso campo, através do presidente, estão claras, né? Não há poder moderador, não há tutela militar e assim por diante. Mas eu acho que é fundamental pôr na ampla discussão esse momento das Forças Armadas. Primeiro, que eles são devedores de explicações de eventos muito próximos, não é só a explicação da ditadura militar de 64. Explicar para o que eles fizeram durante o governo Bolsonaro. Explicar a Covid. Explicar a cumplicidade com a alienação de ativos estratégicos do povo brasileiro, da sociedade, mesmo para a defesa nacional. E explicar, veja, a penetração não só da política, mas do fascismo em suas fileiras, né? Isso é importante, porque, ou seja, na medida em que a instituição não só se penetra dessas posições, mas começa a trazer seus atores para a agenda do fascismo brasileiro ou do bolsonarismo, isto é um ponto, é uma situação limite. Evidentemente que as sinalizações são promissoras, mas são sinalizações. E aqui há um problema importante. A questão dos militares, mas indo para a questão prática da defesa nacional e mesmo da segurança pública, tem de se transformar num debate público e as forças políticas, sindicais, intelectuais, nós temos de ter acúmulo para enfrentar, se entende, com muita competência, a questão da nossa defesa nacional, a questão da segurança pública, porque é na afirmação de uma defesa nacional consistente com a nossa soberania, com o projeto de país
inovador, independente, é com a perspectiva de segurança para a cidadania, para aqueles que são escravos, que devemos influir para o realinhamento dessas instituições num amplo pacto democrático do país. São essas minhas considerações e agradeço a oportunidade e vamos continuar o nosso diálogo. Paulo, eu não estou. Você está sem microfone, Paulo. Agora sim? Agora voltou. Agora sim. Bom, obrigado então, companheiro Trevas, pelas contribuições. Eu queria só fazer uma rápida ponderação. Eu acho que nos pontos 2 e 3 do companheiro Trevas, a questão da mobilização e da conscientização, eu acho que ele traz questões que são fundamentais para a gente pensar o futuro dessa resistência, né? Porque pegando também o final da fala do Maringoni, quer dizer, nós temos que levar em conta a avaliação do processo eleitoral da eleição presidencial como um todo, né? Nós temos que pensar que o Lula foi eleito presidente da República, né? Mas não foi a esquerda que venceu a eleição, não foi sequer o Lula que venceu a eleição, né? Mas foi uma ampla força política que derrotou o Bolsonaro, né? Então a gente precisa pensar, quer dizer, será que num outro quadro, né, nós teríamos novamente uma eleição como a que tivemos? Se a gente pegar, de um lado nós tivemos a eleição do Lula, mas se a gente pegar a composição do Congresso Nacional eleito junto com o Lula, se a gente pegar a composição dos governadores de estado eleitos, bom, vejamos o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, né? Então são fatos que tem que fazer com que a gente se preocupe, né? E aí eu queria pegar um elemento, eu não sei se haverá tempo para o Maringoni também falar sobre isso, mas me parece que há uma questão central também nessa questão do combate ao golpismo, que é a questão da desinformação, né? E que é a questão da estrutura, da forma como se faz, né? Se compõe a opinião pública com as novas mídias, né? Quer dizer, houve uma mudança radical na forma como as pessoas se informam, na forma como a comunicação, a informação circula, né? E se a esquerda não se preocupar em entender essa lógica, né? Em intervir nesse processo de alguma forma, né? A gente vai continuar, talvez, com dificuldade de fazer o debate com os setores mais amplos da sociedade, da população, e a gente pode ter que continuar, talvez, amargando, né, congressos como esse que a gente tem eleito atualmente, né? Então, assim, como é que a gente, eu não sei, o governo tem dado alguns sinais, né? O Paulo Pimenta me parece uma pessoa capaz justamente para fazer esse debate, né, pela sua história, né? E parece que vem dando sinais de como agir nesse contexto, então, da mídia e da desinformação, do combate à desinformação. Eu queria colocar também, então, esse elemento, né, dentro desses desafios de resistência ao golpismo no Brasil. Bom, Maringoni, agora você precisaria ser mágico, né, para poder reagir a todas essas falas, mas devolvo, então, a palavra para que você possa fazer uma segunda rodada aí de apontamentos. Acho que você está sem som ainda. Sem microfone, isso. Maringoni. O nosso companheiro Paulo. Oi. Agora vocês estão com som? Estão me ouvindo? Não, eu não vou reagir, são falas muito redondas, muito completas e complexas pela exiguidade de tempo. Eu fiquei surpreso mesmo. A Rai levanta a questão do prévio, do final do governo Bolsonaro, aquele final melancólico de um lado, mas tenso de outro, porque melancólico porque ele e os ministros abandonaram qualquer atividade administrativa. O governo de transição não pôde ser um verdadeiro governo de transição. Na área crucial da economia, houve boicote do Ministério da Economia, do Paulo Guedes, as informações. Então, foi muito tenso aquele final, e a tensão maior é o não reconhecimento da vitória, que está na raiz do golpismo. O Bolsonaro ali, como a gente falava, já que o Vicente está usando aí um linguajar, vou usar um linguajar antigo, vou usar, para dar a linha à sua tropa. A linha à sua tropa é o seguinte: não aceitamos a situação. Aquilo é uma vacina para 4 anos.
ele vai ficar 4 anos tensionando a conjuntura em cima daquilo que ele plantou. E eu acho surpreendente, Rai, você sublinhou muito bem essa pesquisa da Genial Quest, ela é muito melhor do que eu esperava, porque nesses 45 dias, apesar da atividade incessante, e eu digo do Lula, embora o governo tenha se movimentado, claro, mas o Lula adquiriu uma visibilidade muito grande, e o Lula soube fazer algo que é tensionar, ele tensiona a conjuntura com a questão do Banco Central, ele tensiona com a denúncia dos Yanomamis. Ou seja, isso que o Vicente levanta para mim de uma forma brilhante, quer dizer, nós estamos numa fase de resistência ofensiva, é o que o Lula está fazendo. Quando ele se coloca diante do Banco Central, ele está se colocando numa resistência ofensiva, de maneira indireta, ao golpe, ou seja, ao projeto econômico do golpe, que está hoje vocalizado pelo Banco Central. Ele se coloca de maneira ofensiva na questão dos Yanomami. Quem a questão dos Yanomami deixa mal? Não é só o governo Bolsonaro, os madeireiros, os traficantes de ouro, deixa mal as Forças Armadas. O general Mourão era como chefe, comandante, não sei lá, do consórcio da Amazônia. Isso é muito sério. E a pesquisa da Quest, quando coloca que 94% da população repudia o 8 de janeiro, vê-se que foi um imenso erro de cálculo do fascismo. Toda a expectativa com o governo Lula é positiva, mesmo o governo não tendo ainda mudado a vida concreta das pessoas, ou seja, as pessoas continuam numa situação muito difícil, a perspectiva de crescimento esse ano é 1%, segundo a FMI, vai ser um ano muito difícil, mas o governo está se espremendo para conseguir mudar, aumento em bolsa de pesquisa, ou seja, para não falar dessas questões essenciais do Desenrola Brasil, o salário mínimo e o imposto de renda, reajuste para o funcionalismo público, a maioria do funcionalismo público ganha muito mal. Então, isso para mudar, para as pessoas sentirem que o governo mudou, está uma atividade, porque entre isso que o Vicente fala, a enorme expectativa na eleição do Lula que ela gerou, pode gerar uma enorme frustração, até porque você tem uma oposição militante, como sublinha o Vicente. Mas a Rai fala muito das questões, combater a miséria, e a pesquisa é muito reveladora. Eu achei que ela foi uma excelente notícia. A gente sempre fica em dúvida das pesquisas, porque elas estão com a sua base de cálculo defasada, porque a gente não tem censo no Brasil há 13 anos, mas, enfim, é o melhor retrato que a gente consegue ter. Isso que o Vicente colocou, ele devia escrever um manual, eu acho, Vicente, essa questão da resistência ofensiva. Achei um achado de análise de conjuntura que você fez aí. E essa oposição militante, eu até anotei aqui, a crise social e desenvolvimento, que pede uma pronta resposta, não são só as ruas. E eu acho que na pronta resposta o governo está falhando. O governo está falhando o seguinte, o Lula abre uma picada, abre caminho. O Lula, por exemplo, disse em Buenos Aires que não confia nos militares. Um dia, 2 depois, o general Sérgio Etchegoyen chamou o Lula de covarde, dizendo que ele fala uma coisa que os militares não podem responder por conta da disciplina militar. A gente sabe que a disciplina militar acabou no momento que o Pazuello subiu num palanque com o Bolsonaro, ele como general da ativa, para um ato político, algo vedado nos códigos de conduta militares. Mas ele alega isso, e ninguém do governo respondeu, nenhum deputado respondeu, ficou aquela coisa, todo mundo ficou esperando o que o Lula vai responder, e não pode. Quem respondeu foi a Cristina Serra na Folha, que deu em 20 linhas uma chapuletada no Etchegoyen, mas isso é muito bom, tudo bem, existem aliados na sociedade, mas eu acho que a comunicação está muito falha. Eu não conheço pessoalmente o Paulo Pimenta, mas é muito falha. A gente deu um banho, um show nas redes durante a campanha, e agora, na questão do Banco Central, mais uma vez, o Lula é solitário, secundado pela Gleice. Eu não me espanto assim, por que o Fernando Haddad não secunda o Lula? O Lula não pode se expor dessa maneira. Agora, nós estamos no início do governo, estamos numa lua de mel, muito que bem, mas as outras áreas do governo têm que se colocar
o PT, a oposição, o PSOL, a rede, enfim. E essa coordenação precisa partir dos partidos e do governo. Por isso eu acho que a área de comunicação são duas áreas que eu estou achando problemáticas no governo. Eu acho que a área econômica está problemática. Isso não apareceu ainda, mas eu não sei, essa tranquilidade que tem, como se estivéssemos fazendo business as usual, quer dizer, tivéssemos aquela vida, vamos tocar o Ministério da Economia, vamos ver as planilhas, vamos ver como é que vai dar, se vai ter espaço fiscal. Não é possível. É um governo de urgências e emergências. Por tudo isso que o Vicente, com tanta competência, colocou. Então, duas áreas que eu acho, e eu critico aqui entre nós, estou criticando entre nós, não estou fazendo oposição, porque eu digo, o Lula está me parecendo um governo de um homem só. Claro que o governo todo anda em diversas áreas, mas eu estou dizendo no combate político, na pronta resposta, na mobilização. Não é papel dele, eu acho perigoso até, em todas as batalhas, é militares, é Yanomami, é tudo. O Lula pode dar a saída, agora ele tem que ser acompanhado. Não pode ser o André Lara Rezende, que tudo bem, participa de uma comissão do BNDES, ótimo, mas o governo tem que se movimentar, os partidos. O que nós estamos fazendo aqui, dentro das nossas limitações, é o possível. O grande teste dos militares, e eu concordo integralmente com o Vicente, eles têm contas a prestar, eles estão numa posição de desgaste, que viveu o final da ditadura militar, eu acho que hoje piora em termos de imagem de opinião pública, né? Politicamente eles estão muito complicados, mas o que não vai poder faltar é essa ideia de comemorar o 31 de março, comemorar o golpe militar. Isso tem que ser uma determinação. A Dilma fez isso. A Dilma proibiu de cima para baixo, não é de cima para baixo, ela era comandante supremo das Forças Armadas, proibiu a comemoração do golpe. O Múcio diz, vamos negociar. Não tem o que negociar. É comando. É chefe supremo. Isso não é um nome que está na Constituição, tem que ser exercido. Eu tenho certeza que o Lula vai fazer isso, como a Dilma já fez. Então, eu acho que existe uma certa burocracia no mau sentido, um burocratismo. O Paulo fala da desinformação. Eu acho que existe essa falha na comunicação. Agora, ao mesmo tempo, eu estou sentindo, e é puramente subjetivo, gente, a pesquisa expressa um pouco isso, uma politização na sociedade brasileira. O universo que eu convivo é restrito, é na universidade, com os meus alunos, mas eu noto isso, essa inquietação, essa ebulição social, não sei vocês. A visita do Lula à Bahia, na Minha Casa Minha Vida, foi outra... Assim, mas tudo bem, é o público petista, é um público pró-lulista, mas as pessoas têm consciência do que aconteceu em 8 de janeiro, as pessoas têm consciência dos Yanomamis, aquilo é chocante demais. Então, é preciso aproveitar essa ebulição, e nós aí, é mais um papel dos partidos, das organizações sociais, conseguir fazer essa mobilização. Para encerrar, não quero ir demais, eu também estou tomando aqui o tempo, isso que o Paulo levantou, dos governos estaduais. O triângulo das Bermudas dos governos estaduais, que definem para onde vai o país, com todo respeito aos outros estados, Minas, Rio de Janeiro e São Paulo. Os três estão na mão de bolsonaristas. O Rio Grande do Sul está num bolsonarista, mas está na direita. Não posso classificar Eduardo Leite como bolsonarista, mas esses três vão dar trabalho, e isso é uma preparação que a gente vai ter que fazer aqui nas ações que estão fazendo violência policial, privatizações, enfim, é um nosso. Mas eu acho que essa questão, que eu vou usar isso, Vicente, vou citar sempre, essa resistência ofensiva que a gente está, ou seja, é a tradução política do otimismo. É possível avançar, nós estamos avançando, mas tomando esses cuidados aí, que a gente tem que tomar. Por fim, só uma coisa que eu não falei, é o seguinte, a ousadia do Lula de conseguir ganhar a sociedade com pautas novas. A pauta do Banco Central era algo que não teve discussão na campanha eleitoral, não teve discussão em lugar algum. A sensibilidade da sociedade brasileira, pelo menos de uma parte dela, para uma questão que é abstrata, que sempre foi uma dificuldade muito grande. O Zé de Alencar, lá no primeiro governo Lula, colocava, mas o fato dela hoje ter virado, de certa maneira, uma ideia-força na sociedade,
aumenta a minha impressão de que nós estamos vivendo um momento de politização, o que pode facilitar o desencadear de mobilizações sociais em situações sensíveis, como foi o 8 de janeiro e a mobilização do dia 9. É isso. Muito bem. Obrigado, companheiro Marigoni. A companheira Fátima, a Fatiminha aqui de Piracicaba, ela pergunta se esse debate ficará gravado, né? Quer dizer, na verdade, Fátima, esse debate, ele ficará, né, no canal Resistentes, né, no YouTube, onde você, inclusive, encontra uma série de programas e debates desse patamar, desse nível, sobre temas extremamente importantes. Então, é importante que todos visitem o canal Resistentes. Aproveito para solicitar, então, que curtam o canal, que se associem, que se inscrevam no canal nesse momento, que curtam também essa live para que mais pessoas possam chegar até esse conteúdo. Então, aproveito para deixar esse convite, né? Eu quero, então, agora passar para uma rodada agora mais rápida, 3 minutos cada um, para que a gente possa, então, cumprir o nosso cronograma, nossa expectativa de encerramento, né? Então, uma rodadinha de 3 minutos cada um. Vamos inverter agora, passar primeiro ao Vicente Trevas, para que ele faça aí uma consideração já de quase encerramento, e depois a companheira Rai. Companheiro Vicente. Obrigado. Eu gostaria de também deixar um desafio, né? Essa resistência ofensiva, né, nessas 3 dimensões, do foco, da mobilização, da conscientização, que na verdade é da politização, né, e aqui depois eu falo meio minuto sobre ela, né? Nós temos de entender que isso deve se expressar em diferentes e simultâneas escalas, né? Ou seja, nós temos de enfrentar a oposição fascista bolsonarista em diferentes escalas. E aí, repare a pergunta, e como é que está, né, a nossa resistência aí no território de Piracicaba? Posso perguntar no território da cidade de São Paulo, posso perguntar no território de outras cidades, né? Então, eu acho importante que esta luta, ela é uma luta de tempos simultâneos e de territorialidades diferenciadas, né? Então, é importante, é uma resistência, você entende, do conjunto do território nacional, das suas diversidades aí, né? A mesma coisa com a crise, né? Porque a crise social, ela também tem uma dimensão de como os governos atuais, municipais ou estaduais, estão lidando com essa crise. Repare, a política aqui em São Paulo, em relação à população de rua, é uma política que não é política, no sentido, é mais uma higienização das calçadas e assim por diante, né? E também a própria mobilização, né? E aqui eu queria saudar muito, né, o IPED, porque nós precisamos criar também, mobilizar os ativos que estão no território, os ativos de conhecimento, os ativos de credibilidade, os ativos de iniciativas, né? Então, quero insistir muito que o nosso enfrentamento deve se realizar, claro, nas suas diferentes escalas e dimensões. Por exemplo, o tema do desenvolvimento local regional. Ele tem que ser um tema importante para se conectar com a grande escala do país, com a grande escala da integração sul-americana e assim por diante. Então, nós temos de, nessa resistência ofensiva, constituir protagonismos em diferentes escalas, em diferentes territórios, né? Então, e finalmente, veja, dizer o seguinte, que a politização, ela tem um grande desafio, que é recuperar a necessidade, a importância e a legitimidade da política. Porque foi uma estratégia da extrema-direita desqualificar a política, né? E, portanto, a recuperação da política, isso exige o quê? A seriedade da nossa reflexão política, né? E iniciativas de ligar a política com a vida e com os dilemas da vida e também com as esperanças da vida, né?
Então, são essas minhas considerações e agradeço bastante essa oportunidade. Muito obrigado, companheiro Trevas, com essa fala novamente brilhante, né, quando ele fala em recuperar a legitimidade da política, né? Muito do que o Vicente Trevas está dizendo aqui, a gente está tendo que anotar mesmo, né? Porque são contribuições aí muito legais. Então, agora, companheira Rai, para a sua fala, então, de mais uns 3 minutos, para seus apontamentos finais, né? Eu concordo com o que o Vicente traz, que é essa questão de nós trabalharmos nessa perspectiva de combater essa despolitização, que eu até tinha feito uma anotação aqui, que é a criminalização da política. Então, a gente vai precisar trabalhar com essa questão. E uma outra questão que eu vejo que nós vamos precisar apontar e também trabalhar na linha da cura, e aí eu vou trazer, inclusive, um trecho que o Boaventura de Souza Santos fala, que é a malcura do colonialismo e da ditadura. Essa é uma outra questão que também o Lula vai ter que enfrentar. Embora o Lula, né, já tenha trabalhado e adotado as políticas ao racismo, anti-indígena, anti-cigano, também a questão do machismo. Então, acho que essas políticas essa política de trazer a igualdade, esse é um ponto também crucial para as políticas e nós rompermos com o colonialismo. Acho que a gente precisa também apontar isso como uma política necessária e bem aguerrida e de enfrentamento a toda essa questão do colonialismo e toda essa prática discriminatória que nós temos na sociedade. E uma outra questão também é a malcura da ditadura, que foi esse pacto com os militares e não olhar para essa questão e que agora aflora com os antidemocráticos e tem sido tomado medidas bem, acho que necessárias, e eu acho que o Lula vai ter que fazer isso, e aí a não anistia. Nós precisamos falar sobre essa questão e o governo Lula precisa ser firme nisso. E o Lula não pode falar sozinho, como tem feito. Acho que o Lula tem feito esse enfrentamento sozinho. Os ministros, com exceção, aí eu vou citar aqui o Dino, tem sido um ministro que tem se posicionado de uma forma bastante contundente, mas os outros ministros precisam fazer o ego. Parece que os ministros estão com medo, não sei, intimidados. Não com medo, mas pelo menos estão intimidados, e o Lula fazendo o enfrentamento sozinho. E aí não tem como não falar na nossa militância. A militância precisa também se mobilizar para o apoio. A crítica internamente, aquilo que não tem sido correto, aquelas falhas, mas nós também falarmos sobre a militância e o enfrentamento que nós temos que fazer com a extrema-direita. Por fim, agradecer essa oportunidade e que este é o primeiro de outros debates que nós teremos aqui, faremos, do ponto de vista do fortalecimento da democracia e o combate ao golpe e atos antidemocráticos. Um abraço. Muito bem, obrigado, companheira Rai. Olha, eu tenho que agradecer aí os nossos debatedores, estão sendo pontualíssimos, né? O que é importante, que a gente dá ritmo para o debate, acho que isso é bom para todo mundo. Eu quero aproveitar nesse momento para agradecer a todos os participantes, temos um grupo grande de pessoas acompanhando, muitas postagens e comentários no nosso chat. Infelizmente, pela questão do tempo e pela dinâmica, nós não conseguiremos trazer
né, muitas dessas contribuições, mas essas contribuições ficam escritas, registradas, as pessoas vão lendo e elas fazem parte da dinâmica do debate, né? Eu quero registrar o nosso presidente, o Dorgival, ele está com dificuldade para registrar aqui, está incomodado, mas ele tem me mandado algumas questões por WhatsApp que eu também, assim como não fiz com os demais, não vou poder levantar aqui. Ele coloca, sobretudo, uma preocupação, dizendo que é preciso ponderar um pouco esse otimismo em relação ao que significa o golpismo ainda em movimento nesse país, né? E que talvez a gente não possa, por conta até do otimismo desse começo de governo, dos sinais que ele tem dado, a gente abandonar a nossa preocupação em relação a tudo que aconteceu e que vem acontecendo ainda nesse país, né? E que ainda nos deixa muito preocupados. O companheiro Machado, nesse sentido, uma fala que acabou de ser projetada na tela, levanta um dado, né? Quer dizer, que o IPED está se debruçando sobre ele. Quer dizer, por que o Bolsonaro teve 70% dos votos numa cidade como Piracicaba? Então, a gente, de fato, tem que se preocupar com esse tipo de dado, a gente tem que se debruçar, tentar entender e, sobretudo, trabalhar para que esse tipo de dado, esse tipo de situação mude, né? Então, agora eu vou passar para as considerações, para a parte final da fala do Marigoni, né? Ele tem aí mais 5 minutos, um pouco mais, para que a gente possa depois caminhar para o encerramento. Então, Marigoni, a palavra é tua. Eu quero agradecer os comentários, muito enriquecedores. Eu quero comentar primeiro o da Rai, essa questão que o Bolsonaro, do machismo, do racismo, da LGBTQ-fobia, da homofobia do Bolsonaro, do preconceito em geral. Quer dizer, o Bolsonaro destapou um esgoto na sociedade brasileira, como muita gente fala, eram preconceitos esparsos na sociedade, mas o Bolsonaro deu sentido a isso. Isso passou a ser um elemento do combate político. Isso passou a ser um elemento, talvez, até de você desviar o combate político para um atalho que leva a um enfrentamento da sociedade brasileira com ela mesma, né? E eu concordo aí que no Ministério, antes de voltar a falar nisso, o Dino tem sido uma exceção nesse ministério, o Aniele Franco, eu agregaria, o Silvio Almeida, mas os ministros da área mais... O Dino é da área política, mas acho que os mais sensíveis, que estão na ponta desses grandes debates, não estão se manifestando. Isso é um problema. Mas essa questão do preconceito que o Bolsonaro desata se casa à perfeição com isso que o Vicente fala de recuperar a política. E também se casa, e também se combina com esse exame que o meu amigo Zé Machado pede, por que o Bolsonaro ganhou com 70% em Piracicaba. Zé Machado, eu sou de Bauru. Bauru sempre foi uma cidade que eu gostei muito. Lá também deu 70%, Marília mais adiante 70%. Você desce para o norte, para o oeste do Paraná, é igual, aquela região lá, né, de Londrina, de Maringá, também é uma região, esse sul-sudeste, tem regiões de Santa Catarina que é maior até. Então, é um problema brasileiro, mas é um problema da conformação de classes no Brasil. Eu tinha dito que o neoliberalismo, ao longo dos anos, destroçou o mundo do trabalho, acabou com os sindicatos, com a noção de categoria, com os direitos trabalhistas, ou seja, com uma ideia coletiva de que nós vamos juntos melhorar de vida, que nós vamos, a sociedade, ou os mais pobres e tal. Não. A uberização do trabalho, a uberização no sentido amplo, em todos os sentidos, coloca o trabalhador contra o trabalhador. Eu não quero que você pegue a corrida melhor que a minha. Eu, se possível, furo a fila virtual que tem nos lugares de maior concentração, possibilidade de passageiros. Quer dizer, vai ser uma disputa dos de baixo contra os de baixo. E essa fragmentação social, um panorama quase robesiano do Leviatã, a luta de todos, contra tudo, é o ambiente da antipolítica. É o ambiente de você perder a noção do que é principal, o que é secundário na sociedade. E qual é a liberdade que esse quadro de fragmentação, eu diria, de lumpenização social,
de inorganização da sociedade, uma inorganização estrutural, não consigo organizar. Foi tentado fazer a greve dos entregadores de iFood, de moto, de bicicleta, não deu certo, porque não tem sindicato, mesmo para uma bandeira coletiva comum, muitas vezes o motorista de Uber acha que ele tem, e ele introjeta essa ideologia do individualismo, de que ele ali tem mais liberdade do que se ele estivesse numa empresa, numa fábrica, trabalhando numa loja, porque ele faz o horário dele, ele tem a liberdade de determinar quando ele trabalha, só que ele trabalha 16 horas por dia, 6 ou 7 dias por semana e ganhando cada vez menos. Mas essa situação é a situação em que a pregação fascista tem muito apelo. Porque o que passa a contar para mim, com a pregação, por exemplo, a de liberdade do Bolsonaro, é a liberdade de eu transgredir normas civilizatórias. Eu quero que acabem as multas no trânsito, eu quero que a minha carteira tenha mais pontos, que eu não perca a carteira com 20 pontos, eu quero que tire os radares da estrada, eu quero poder ter a liberdade de contar piada, de ser racista, eu quero ter liberdade de não querer homossexual aqui na vizinhança, eu quero ter a liberdade de não querer preto aqui perto de casa, eu quero ter a liberdade de dizer que mulher tem que ficar em casa, enfim, a liberdade como uma transgressão civilizatória. Isso está subjacente, está disperso, estava disperso na sociedade brasileira, o Bolsonaro deu uma conformação coletiva, legitimou isso. E isso não é fácil de mudar, o combate ao fascismo não é fácil por causa disso, porque existe uma base social, um desenho social objetivo, uma fragmentação social permeável à pregação fascista, permeável à barbárie. A tarefa do novo governo é uma tarefa estrutural. Esse primeiro governo, eu espero que seja um retorno à consecução, à materialização de um pacto civilizatório entre nós. Com dificuldades, eu estou dizendo, porque é um governo de urgências e emergências, são incêndios a todo momento, mas eu termino dizendo, é um quadro de tensões, mas eu acho que é um quadro em que nós estamos, e muito por causa do Lula, né, desse estadista excepcional, sem igual no mundo, a gente não vê Biden, não vê Macron, não vê o Papa, vê o Xi Jinping, eu sempre falo isso, falo em todo debate, o Vicente já me ouviu falar isso em todo lugar, já não tem no mundo uma liderança como o Lula. Eu vou repetir o que eu tenho falado. Você não tem na Europa. Giorgia Meloni não se equipara. O Macron não se equipara. O indiano, que eu não consigo me lembrar o nome, sem caricaturizar o indiano, claro, mas esse descendente que é um milionário, Sunak, se não me engano, na Inglaterra, não é o Biden, não são... Não, o Lula está à altura. Hoje, o Lula os 4 grandes, aquela foto do final da Segunda Guerra Mundial, que era Roosevelt, Churchill, De Gaulle e Stalin, independente também da orientação que você acha, hoje você tem, independente da orientação, líderes globais, é o Xi Jinping, é o Putin, é o Papa e é o Lula. Sendo que o Lula é o único eleito livremente de todo mundo. Então, nós temos uma oportunidade, uma sorte histórica de ter o Lula. Eu não gosto de culto à personalidade, mas agora isso vale. Não teria outro capaz de ter essa sensibilidade popular, de galvanizar os votos, mas de construir essa frente nessa base social diversa que a gente vive. E essa tarefa, a formalização do trabalho, é talvez, no longo prazo, a tarefa estratégica mais profunda. Estou dizendo, não estou desconsiderando tarefas imediatas, mas estrategicamente, a reconformação do mundo do trabalho é algo fundamental para que a gente tenha um impacto civilizacional mais elevado do que o que a gente tem hoje em dia. Gente, muitíssimo obrigado. Agradeço ao sempre amigo, companheiro Zé Machado, ao Paulo, ao meu camarada de sempre também, Vicente Trevas, à RAI, ao IPED, enfim, a todo mundo que tem a paciência e que eu tenho a felicidade aqui de poder dialogar à mesma distância virtualmente. Um abraço a todo mundo, gente. Obrigado pelo convite. Um abraço, obrigada. Abraço, Maringoni. Nós é que agradecemos pelas suas considerações, pela sua fala, por compartilhar conosco as suas reflexões e as informações que você vai trabalhando no seu dia a dia. Quero agradecer também
a presença da companheira vereadora Raide Almeida, que tem feito um mandato combativo de defesa da democracia, dos direitos sociais, né, aqui em Piracicaba, ao companheiro Vicente Trevas, né, que tive o prazer de dialogar presencialmente, né, não presencialmente, mas diretamente nesse momento, pela primeira vez. E quero agradecer a todos que acompanharam, né? Peço desculpas por não conseguir trazer à tela as perguntas que foram apresentadas, mas nós tínhamos um compromisso de fazer um debate que durasse aí 1h20, 1h25, para que a gente pudesse, de fato, ouvir as ideias dos nossos convidados, né? E foi possível fazer isso, né? Quero agradecer ao canal Resistentes pela abertura de sempre, pela parceria e por estar sempre disponível para contribuir com as iniciativas do IPED, não só do IPED, mas de outras organizações políticas de esquerda, combativa, populares. Convidar a todos para que visitem frequentemente o canal Resistentes, para que se inscrevam no canal, para receber notificações, curtam a página, curtam essa live, porque nós precisamos fazer com que essas reflexões, que são reflexões que defendem a democracia, que defendem os direitos sociais, os direitos políticos, que defendem, de todo modo, como disse agora no final da fala, a civilização, né? Porque defender a democracia hoje no Brasil acaba sendo uma forma de defender a própria civilização, tal o retrocesso que vivemos nos últimos anos. Então, o IPED tem esse compromisso de fazer, de estimular o debate, né, em defesa da democracia, de construir espaços de diálogo, de reflexão, de pesquisa, de estudos, né, para que a gente possa fortalecer, né, a democracia, fortalecer o Estado de Direito, fortalecer com isso também o combate à desigualdade social, o combate à miséria, o combate à fome, a luta pelos direitos sociais, pelos direitos dos trabalhadores brasileiros. Então, agradeço a presença de todos, especialmente, então, Rai, Trevas e Maringoni, né? E, com isso, encerramos esse debate, que ficará, então, guardado para as pessoas que queiram revê-lo no canal Resistentes. Boa noite a todos, até uma próxima. Tchau, tchau.